Graça e paz para você que está em casa. Estamos aqui reunidos para mais um podcast, Ato 29, a história continua. E o entrevistado de hoje é o nosso irmão Dani Dan, o famoso Daniel aqui, né? Obreiro valoroso da casa do Senhor. Mas antes de a gente dar continuidade, eu queria que você pegasse o celular na sua casa e compartilhasse essa ministração, esse link, nos seus grupos de WhatsApp, seu grupo de família, de amigos, de vizinho, no grupo do trabalho, porque eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente a vida do Daniel, o testemunho, a história de vida dele para impactar a sua e daquele familiar, daquele amigo seu. Amém? Daniel, se apresenta para nós aí. Graça e paz, boa noite. Como o Márcio já disse, me chamo Daniel, tenho 34 anos, eu nasci em 1989, dia 12 de junho. Eita glória! Dia especial, hein? E eu sou natural de Matão, sou matonense, estado de São Paulo, ali na região de Ribeirão Preto, Araraquara, e graças a Deus faz um ano que eu retornei para esse lugar aqui. E Deus tem honrado, graças a Deus. Amém, Daniel. Estou aqui compartilhando também. Daniel, nós cremos que todo ser humano ele tem uma história, né? É muito fácil a gente julgar. A igreja, a Batista Éden aqui em Rondonópolis, ela fica situada em uma área precária aqui da cidade, onde é conhecida pelo grande fluxo de usuário que se encontram aqui na frente da igreja. E assim, a sociedade em si, ela passa e julga o ser humano. E eu tenho aprendido com o pastor Rodolfo que todo ser humano ele tem uma história por trás, né? Por trás do uso, por trás da dependência. E na vida do Daniel não é diferente. Na minha vida também não é diferente. Hoje é muito fácil você me ver aqui todo bonito, arrumado, né? Glória a Deus. Mas há 7 anos atrás eu estava debaixo de uma ponte. Neste exato momento, debaixo de uma ponte, comendo uma marmita azeda, né? Muitas das vezes esperando o lanche, tinha um lanche lá na proximidade da ponte, fechar para ir lá pegar o resto de lanche. E a história do Daniel não é diferente da minha. Semana passada eu tive aqui conversando com ele, cara, e como a história dele me impactou, né? Às vezes a gente olha ele um pouco acelerado, né, que a gente tem que dar uma segurada aqui na corda, e aí você entende um pouco do ser humano Daniel, e eu queria que ele contasse um pouco, ele vai falar por partes, para a gente não atropelar a história dele, mas eu queria que ele começasse falando um pouco como que foi a sua infância, Daniel, como que foi ali a sua infância, a transição para a adolescência ali com a sua família, com os seus pais, na escola, amigo. Graças a Deus eu nasci num berço evangélico, como outras crianças, uma criança normal, qualquer família, né, normal. Meu pai foi pastor, acho que 15 anos, minha mãe foi regente do grupo de jovens um certo tempo, e graças a Deus a minha infância, a minha educação foi ótima. Graças a Deus, os meus pais seguiu o que a Bíblia, a palavra de Deus fala, ensinar o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie, né? Mas na questão de educação, de amor, de carinho, afeto e de se comprometer com aquilo que um pai deve fazer, uma mãe, eles nunca deixou, graças a Deus, a desejar. Nunca faltou o leite em casa, nunca faltou o pão, sempre foi exemplo para mim. Só que numa certa idade, né, conforme fui crescendo, acho que os meus 7 anos para frente aí, foi onde que eu comecei, né, a descobrir o mundo na realidade, né, entrei no prezinho, e até então, graças a Deus, aí a minha vida foi uma vida tranquila, então não tenho o que reclamar, graças a Deus fui bem educado, mas pelas circunstâncias da vida acabei que deu uma desviada. Amém. Então assim, a gente nota que
que o seu crescimento, a sua infância, foi uma infância abençoada, né, Daniel? De muito respeito, muito carinho com a sua família, com os seus pais, né? Porque geralmente, grande parte dos adictos, de pessoas que têm ou tiveram um problema com droga, tiveram uma infância meio que atribulada, né? Pai que rejeitou, mãe que rejeitou, vem de abusos sexuais ou de outros tipos de abuso, separação de pais, mas eu vejo assim que você teve todo o carinho, todo o cuidado, né? E como que era a questão de amizade, né? Nessa parte aí, você já tinha alguns amigos na sua escola? Como que era ali a experiência? Ainda na sua infância ainda? Acho que no ano de 96 para 97, por aí, creio eu, no prézinho, do pré para a escola, né? Como você bem disse, né? Quem me conhece sabe que eu sou um pouco acelerado, né? Sou bem imperativo. E ali do 6 para 7, que é do prézinho, né? Que eu comecei a fazer o primeiro ano, né? Foi com 7 anos para 8, se eu não me engano. Foi ali que eu comecei a dar os primeiros sinais creio que de rebeldia, né? Porque mesmo tendo todo o apoio, carinho, educação, afeto que um filho tem, merece, precisa, eu acabei que comecei a fazer algumas coisas que eu creio que fora do padrão que eu tinha aprendido. E foi quando comecei brigar na escola, coisa de moleque, como acho que todas as outras crianças, né? Acho que é comum, às vezes, na escola. Você acha que um pouco de rebeldia também? Rebeldia, porque meu pai sempre me ensinou, minha mãe, como eu disse, ensinou eu no caminho que eu devia andar, o que eu devia fazer. Se alguém te bate, dá outra face. Meu pai sempre me ensinou. Só que, como você me perguntou, dessa transição da minha infância para, né, quando eu comecei a pegar uma certa idade, comecei a brigar na escola, xingar a professora. Naquela época, eu sou da época que a professora ajudava a educar, não sei se você lembra. A professora ficava com a régua de madeira, que dava quase 2 metros. Se você desse uma mancada, a reguada comia. Tem pessoas que vão até assustar, mas naquela época, 30 anos atrás, era isso. 28 anos atrás. Quem lembra, quem é dessa época sabe. Giz, comia, vassoura, enfim. Não agressão, assim, mas ela te corrigia. E era bom, eu até achava legal. Hoje eu entendo, né? Quer dizer, não achava no momento legal, mas assim, era algo que eles faziam para tentar segurar a gente, para tentar, eu que sou muito agitado, para tentar me colocar no... Porque assim, a professora era a nossa segunda mãe, né? A gente passava uma parte do dia com ela. Então, queira ou não queira, quem tá de fora tá vendo o caminho que você tá tomando. Então, muitas das vezes, a pessoa ela faz isso para tentar te trazer de volta, né? Hoje em dia já não é mais assim, infelizmente. Hoje em dia, se uma professora tenta te ajudar, né, dar uma boa ideia para um filho, acaba causando problema e trazendo problema para si. Mas então foi nessa época aí que eu comecei a dar muito trabalho na escola. Inclusive, naquela época era bilhetinho, né? A professora escrevia um bilhetinho e você tinha que mostrar para sua mãe. E se você não voltasse com o caderno assinado, com a assinatura da sua mãe, você não entrava na escola. Eu lembro até hoje. Sabe o que eu fazia? Eu tentava falsificar a assinatura da minha mãe, mas não tinha como. Às vezes eu não mostrava o caderno, que a minha mãe me conhecia. A mãe conhece o filho que tem o pai. Só que a minha mãe sempre foi mais apegada comigo, então ela ficava em cima dessas questões de tarefa, né? Então ela desconfiava que criança é normal, mas eu era fora do normal. Eu era, sabe? Então eu era além do impossível de uma criança. Então aí foi onde que eu comecei a dar trabalho na escola. Então, como a professora às vezes me corrigia, eu não gostava, não aceitava. Então eu queria bater boca e ali já começou a minha rebeldia. Só que até então, como eu era uma criança, né, e não tinha ainda maldade, uma malícia, e tinha um conhecimento, para mim era normal. Entendi. Você falou aí que com os seus 8 anos de idade você despertou para o mundo. Como que foi esse despertar para o mundo, Daniel? Então, como eu disse, eu sou natural de Matão, Matão, Araraquara e São Carlos.
E nesse período, acho que foi do 7 para 8, eu estava em Matão. E depois do 8 para frente, se eu não me engano, que eu não me lembro, faz muitos anos, eu fui para São Carlos. E aí foi onde que eu até comentei com você ontem, se eu não me engano, eu estava conversando. Eu fui para a escola Kaique, chama Kaique, lá em São Carlos, na cidade de Araci. O Henrique até conhece, o Henrique é de lá também, né, Henrique? E foi onde que eu comecei mesmo, já peguei ali meus 8, 9 anos, que eu comecei a ver mesmo, eu comecei a ter mais contato, mais curiosidade com o mundo. E mesmo sabendo que era errado, não comecei logo de cara a fumar cigarro, a cheirar cola, ou tipo usar droga. Mas comecei já, desde lá, como eu te disse, do prezinho, do primeiro ano, já ter sinais, né, sintomas de rebeldia. E comecei a andar com os meninos que faziam coisa errada, sempre colava com aquela turminha que não queria compromisso. Porque por aí você já vê, quando a pessoa, o futuro, quando ela, na escola, ela com quem ela anda. Então ali foi onde que, do 8 para 9 anos, que eu comecei já a despertar um interesse pelas coisas erradas. E comecei a andar com pessoas que não devia. Realmente você falou que se a gente observar, a gente vai ver que a criança, né, ela já mostra sintomas, né, bem novo. Meu pai, ele falava bem assim, fala com quem tu andas que eu direi quem tu és. E a gente sabe que as amizades, elas influenciam sim, né? A Bíblia, ela fala que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então a gente sabe que quando é uma criança, quando a gente é muito novo, a gente é muito influenciável, entendeu? E tudo é novidade para nós. A Bíblia fala lá em Gênesis, né? Na transição ali, em Gênesis não. Quando Noé sai da arca, que Noé faz a aliança com o Senhor promete para Noé que não traria mais o dilúvio, né? E que o sinal da aliança seria o arco-íris no céu. Porque o próprio Deus, ele entendeu que o homem, ele é mau desde a sua meninice. Então, eu não estou falando que toda criança é mau, mas as crianças que ela tende a ser rebelde, ela já mostra desde criança. Quando o pai dá uma direção e ela não cumpre. É quando o pai fala uma coisa, ela resmunga, ela murmura. Quando o pai fala não e ela desobedece. Então, assim, eu vejo que na sua história também não foi muito diferente, porque eu vejo que o seu pai era pastor, a sua mãe, uma vida cristã também, e eles te ensinaram num caminho que se deve andar, mas você, pelas suas escolhas, você foi se desviando, né? Você foi procurando um caminho de curiosidade, um caminho que te chamava a atenção, e o caminho da perdição é isso, né? Na minha história também não foi diferente. Eu comecei a fumar dentro da escola. Porque minha mãe fumava em casa, então eu tinha um exemplo da minha mãe. Eu fumava escondido dela. E um dia a diretora me pegou. E eu tinha o quê? 13 anos? Era uma barbaridade. Chamou minha mãe, nossa. Cara, na hora que nós saímos da escola, que nós chegou em casa, minha mãe falou, sustenta seu vício. Você não vai pedir um cigarro para mim. Então assim, eu falei, é normal. Beleza, vou sustentar meu vício. E daquele dia em diante eu me assumi fumante. Era algo assim, né? Era praticamente uma criança, um adolescente de 13 para 14 anos e já fumava, entendeu? E eu vi que assim, na sua vida também não foi diferente, né, Daniel? Exatamente, assim mesmo. Igual eu te falei, o pai, vou até deixar isso aqui. Às vezes tem pais que se culpam às vezes, mas onde eu errei, né? Mas eu falo para você, se você seguiu o que Deus deixou, o mandamento, ensinou, eu sou uma prova disso, viva, de que os pais não é culpado quando ele faz a parte dele. E eu tenho a partir do momento que eu comecei a entender o que é a vida, a me conhecer, né? Que a partir dos 6, 7, dos 8,
Foi onde eu comecei já a me interessar pelas coisas erradas. Ali já é uma escolha minha. Enquanto eu estou debaixo da direção do meu pai, morando com meu pai, com a minha mãe, até que eles podem ainda, não é forçar, mas a obrigação deles é me ensinar e até a força às vezes, me pegar e levar para a igreja, como meu pai sempre fez, sempre me ensinando, me induzindo ao caminho bom. Só que eu fiz as minhas escolhas, porque eu tive, entre aspas, meu livre-arbítrio. Eu não tinha o livre-arbítrio de fazer o que eu queria sim, mas dentro de mim, meu pai falava uma coisa, minha mente queria outra. Então foi o que gerou tudo na minha vida, esse caos todo, entendeu? E como que foi essa experiência, né, essa descoberta para o mundo, Daniel? Como que as coisas te influenciaram? Como que foi as suas amizades? Elas mudaram, né? Você foi crescendo e, logicamente, as suas amizades também foram amizades com pessoas maiores, com outras experiências. E como foi isso aí para você? Foi algo novo? Foi uma descoberta radical? Como que foi? Então, quando eu vim de Matão para São Carlos, eu tinha meus, como eu te disse, dos 8 para 9, e aí foi com 12 anos, na verdade, que eu comecei a começar a fumar cigarro, de 11 para 12, acho que foi em 2001, 2002, por aí. E eu comecei eu sempre andei com os mesmos. Quando eu vi aquela turminha, eu gostei, comecei a me envolver, me enturmar e fiquei ali naquela rodinha. Então nós foi crescendo junto, né? Ficou, acho que até meus 14 anos eu andava com as mesmas turmas, que era um amigo meu que eu gosto muito, que é o Juninho, tem o finado Guru, e, enfim, tem um monte de amigos meus que a gente ficou uns 2, 3, 4 anos, né? Cresceu até. Aí depois e aí a gente começou. Como eles fumavam cigarro, eu comecei a fumar também. Como eles iam pro centro fazer bagunça, a gente andava em banda, eu ia também. E inclusive meu pai levava para a igreja, ia pregar, como ele era pastor, minha mãe era líder dos jovens. Quando eles estavam ocupados fazendo os seus trabalhos, eu vazava durante o culto, ia pro centro fazer bagunça. Então, e aí depois de um certo tempo que eu comecei eu troquei, bem dizer, de amizade, porque os meninos foram crescendo, aí cada um foi indo pro seu lado, cada um foi querendo andar com as suas, né, sozinho, e aí eu fui conhecendo pessoas diferentes, aí foi onde eu comecei a me envolver com coisas mais, né, comecei a tirar cola, fumar cigarro, e você entendeu? Então foi onde que eu comecei a me interessar, por curiosidade também, nas coisas mais pesadas, entendeu? Então você acha que dessa transição de amizade, você já partiu logo para começar a experimentar as coisas, é isso? Como que foi isso? Conta para nós aí. Então, eu comecei a observar os meninos, tudo que eles faziam, como eu ando com eles, como você falou, de quem tu andas, que eu diria quem tu és. Não tem como você andar com a pessoa e não ser influenciado por aquilo que ela... Eu digo isso por experiência própria. Se você anda com um homem de Deus, você vai ser um homem de Deus, pode ter certeza. Mas com um homem de Deus. Se você anda com uma pessoa que é vazia de Deus, você vai ter o quê? Então eu comecei a me envolver cada vez mais, comecei a tomar gosto por aquilo, comecei a ir para o centro, fazer assim... Qual que foi a primeira droga que você usou, Daniel? Muitos dizem que cigarro não é droga, mas assim, para mim é uma droga, cigarro, mas entorpecente mesmo foi a maconha. Entorpecente, cola, não sei se inclui nesse, né? E eu comecei fumando cigarro, mas na verdade nem fumava, né? Para fazer gracinha, eu fumava, pegava, soltava assim pro alto para fazer graça para as meninas, para os moleques, para mostrar que eu era o cara. Era o descolado da galera, né? Da turma. Danielzinho, eu acho que e Danielzinho. Sempre é assim, né? Essa parte de querer ser descolado, cara, a gente paga um preço. A gente paga um preço porque, cara, nenhum traficante ele vai chegar em você e vai falar, ó, você vai fumar isso aqui, mas quando você tiver com 30 anos de idade, você vai estar morando na rua, sem nenhum familiar perto de você, e tudo aquilo que você sonhava, você teve que abrir mão. Ninguém vai falar isso para você. Nenhum traficante. Infelizmente, nós tivemos que descobrir isso passando. Mas para nós chegarmos a esse ponto, existe o começo.
Existe sempre o pontapé. Eu vejo muitas pessoas hoje a maconha, ela tá uma coisa normal, né? A gente está vendo aí que está tendo uma votação para a maconha ela ser descriminalizada. Então, a gente vai poder andar aí, se eu não me engano, até com 60 gramas de maconha no bolso. Na minha época, há uns anos atrás, se a gente fosse pego com baseado, a gente era obrigado a comer aquele baseado no meio da rua, no tapa. Era ou não era? Então, assim, você está vendo que as coisas estão ficando banalizadas. Os costumes estão se perdendo. Lá em Provérbios fala que a gente não devemos passar os marcos antigos que os nossos pais estabeleceram. Que os antigos estabeleceram. E esses marcos já foram ultrapassados há muito tempo. Hoje, coisas que 30 anos atrás a gente achava um absurdo, são coisas normais hoje. Há uns 20 dias atrás eu estava em São Paulo, e a gente sabe que São Paulo, a capital, ela é uma metrópole, é uma megalópolis, né? E eu estava ali no Brás. Cara, é normal você ver os jovens com cigarro de maconha, é normal. É uma coisa assim, normal. E aquilo mexeu comigo, que eu falei, meu Deus, cara, olha que ponto que a gente chegou. Só que é o pontapé inicial para uma vida de desgraça. Infelizmente, a gente acha que é normal, porque é gostoso, a sensação é boa, a paz, a onda, mas a própria palavra fala que um abismo puxa o outro. A gente começa na maconha, só que o nosso organismo se acostuma muito rápido e a gente sempre vai querer um prazer maior. Não é verdade? E aí se torna um ciclo. Você sai de uma e vai para outra. Você começou na maconha, mas descreve aí quais que foram. Como que foi esse processo seu de transição? Porque você começou na maconha e aí como que foi? Você deu um pontapé para o uso de droga. Como que foi isso aí, Daniel? Então, comecei no cigarro, muitos não tem como droga. Depois fui para cola, começamos a cheirar cola de sapateiro. Eu lembro até hoje, a gente ia pro vagão, para a linha de trem, na ferrovia. Quem é lá de São Carlos, quem é paulista conhece lá. E fiquei, eu acho que um bom tempo cheirando cola e nessa onda aí. Aí até que um certo dia, acho que eu tinha foi de 2001 para 2002. Eu mudei, meu pai, devido à minha infância ser conturbada, ele começou a perceber que não ia dar certo se continuasse ali, as influências, as amizades. Meu irmão, até então, que eu tenho um irmão, naquela época ele era de boa. Mas eu, mais novo, comecei a me envolver e o pai sempre sabe o final. Então, como eu disse, a criança, você tem um provérbio que fala, a criança você percebe como que ela é pelas as ações. Então, meu pai resolveu mudar de cidade, ele também teve uma proposta de pastorear uma igreja lá em Londrina. E foi em 2002 mesmo, eu tinha 13 anos, de 12 para 13. Foi quando eu fui para Londrina. Fiquei muito chateado, eu era criança, mas como eu te disse, quando eu estou morando debaixo do teto do meu pai, ele que manda, né? Tipo assim diz o mundo, né? Então, fui para Londrina e lá meu pai achou que tudo ia ser diferente. Mas não, eu continuei com a mesma mentalidade. E como eu sou uma pessoa, graças a Deus, é bom e ao mesmo tempo é ruim. Sou uma pessoa muito comunicativa, imperativa, mas também bem comunicativa. Eu faço amizade rápido, sou um cara de boa, tranquilo. Então, quando chegou em Londrina, eu lembro até hoje, 2002 para 2003, eu já fui... Chegou, nem tinha descido a mudança, eu já fui dar um rolê na quebrada. Já fui fazendo amizades, só que sempre amizades negativas. Então, foi quando eu conheci um pessoal lá. Na verdade, faz tanto tempo que eu nem me lembro o nome de alguns, mas enfim, que me ofereceu a maconha. Então, eu só fumava cigarro e cheirava cola. Sempre ouvi falar, tinha algumas pessoas que eu via mais adulta fumando, mas eu nunca tive essa... Eu queria e tinha aquele medo. Você já passou por isso, você sabe o que é. A gente fica um pouco apreensivo. Porque se eu escutava as pessoas falando que a droga ela não é bom, e não é mesmo, enfim, aí eu ficava meio apreensivo de fumar, só que por curiosidade, e os caras tanto falar que era boa a brisa, que a loucura, que a onda era isso e aquilo, fui e experimentei. Inclusive foi quando lançou aquela música que eu falei pra você, né, do Beck lá,
E eu deitava na calçada, minha cabeça ficava... Quando eu dei o primeiro trago, dei um trago só. Eu deitei na calçada, a cabeça ficava... Só que foi igual você falou. Eu gostei e depois de um certo tempo, eu queria outra coisa, mais forte. E foi aonde que eu já comecei a me envolver com coisas mais pesadas. Mas aí teve um processo, fiquei um bom tempo na maconha. Só que a palavra de Deus, ela não mente, igual você falou. É um abismo, puxa outro abismo. Uma hora ou outra vai vir coisas mais pesadas, né? Aí você ficou ali em Londrina, morando ali, residiram por quanto tempo ali? Nós ficamos ali em Londrina, foi pouco tempo, se eu não me engano foi de 2002 a 2004, foi 2 anos. A minha vida foi bem... Eu tive uma vida bem agitada. Minha infância, minha adolescência, pelo fato de se envolver com essas coisas erradas. Mas graças a Deus, Deus tem me guardado até aqui, né? E aí eu fiquei, aí a gente voltou, meu pai, porque meu irmão lá começou também a se envolver com coisas pesadas, porque naquela época não existia facção, essas coisas, tinha, mas só na capital, sabe? E lá era mais tranquilo, mas meu irmão começou, em vez de eu começar a fazer coisas, meu irmão começou a se envolver pior do que eu. E aí meu pai falou, pô, vou voltar para a cidade onde eu estava, voltou para a cidade de São Carlos. E aí foi onde que comecei a cheirar o pó. Você já da maconha, você já transitou para cocaína. Foi quando voltou de Londrina para São Carlos, aí meu pai achou que ia mudar, como da primeira vez, achou que mudando de cidade ia ajudar a gente a sair dessa vida, não se envolver mais a fundo. Só que foi onde que eu voltei às velhas amizades e fui por curiosidade também, mesmo sabendo que eu não era bom, comecei a cheirar cocaína. E o engraçado, cara, 2004. que passou um negócio na minha cabeça aqui. Existe certas amizades que a gente pode rodar o mundo, passar 10, 20 anos, você vai voltar lá e aquele cara vai estar lá, velho, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. É ou não é? Quem já viu isso? É um trem esquisito, cara. Eu tenho pessoas que eu conheço, que eu passo, tá lá do mesmo jeito, cara, não foi nem pra frente nem pra trás, tá ali naquele mesmo ciclo vicioso, cara. É um trem, né? E isso aconteceu com nós também, porque às vezes eu tava na rua e os caras falavam, pô, Marcinho, você ainda tá na rua? Tipo, nem morreu, né, cara? Podia ter morrido pelo menos, né? Porque alguma coisa tinha que mudar na nossa vida. Só que o dependente químico, ele entra num ciclo vicioso. E aonde ele se cega, que vira uma roda gigante aqui, ó. E é um trem que não tem fim. É igual você falou. Tem amizades que a gente nunca vai esquecer, mesmo que as pessoas já se foram, se partiram desse mundo. E tem aquelas pessoas que também que ainda estão vivos e continuam na mesma vida que nós vivíamos antes. E prejudica a gente. Porque, tipo assim, eu tive a minha última internação foi aqui, eu creio em nome de Jesus, a 5ª, e eu já estive, inclusive, o ano passado, né? Quantas? 5, você não chega nem um terço do que você... A minha foi 20, né? Então, tá suave ainda. Graças a Deus, né? Eu acordei a tempo, né? E então, tipo assim, mas das outras vezes eu ia por causa da família, me internava e também para fazer, me mostrar. Eu ficava 3 meses, engordava, por isso que eu quero já deixar uma deixa aqui também para as pessoas que estão assistindo, que tem problema com droga, que já se internou e que quer sair dessa vida. Não basta só engordar, não basta você querer fazer para conquistar a confiança da família de novo. Você tem que fazer porque você precisa, porque Deus, ele confia, acredita em você e ele fez algo por nós. Então a gente tem que retribuir isso e eu preciso estar bem para fazer outras pessoas estar bem. Exatamente. Mas você da maconha, cocaína, o crack. Como que foi a entrada do crack na sua vida, Daniel? Porque assim, a gente sabe que na consideração do mundo, no meio da malandragem, a maconha é de boa, a cocaína é de boa, mas na hora que você entra num crack, parece que você foi selado, você foi marcado, você... Cara, é um trem incrível, né, mano? Todo mundo te tira, todo mundo te rejeita, os amigos não querem mais andar com você,
a família já não quer mais você nas festas, né? Porque a gente, queira ou não queira, a gente dá trabalho. O dependente químico é problemático. Não é qualquer um que tem a paciência de lidar com o dependente químico. E como que foi na sua vida essa parte, ô Daniel? Então, Márcio, igual eu falei, a gente voltou de Londrina, meu pai, né, voltou, trouxe nós de volta para São Carlos, pensando numa expectativa melhor. Só que foi onde que eu comecei, como eu falei para você, fumar maconha, já algo cheirar pó, algo mais pesado, e comecei a vender droga. Foi quando eu comecei a me envolver mesmo, começar a me interessar já pelo, entendeu? Não era nem tanta curiosidade, era mais porque eu comecei a gostar de cheirar pó, de ganhar dinheiro. Foi quando em 2004 para 2005 tinha um campo lá, eu lembro até hoje, que ficava eu mais uns 10, 15 amigos, tudo vendendo droga, cheirando, fumando maconha. Aí de 2004 para 2000 até 2009 eu fazia o corre normal até então, porque o inimigo, o diabo, ele sabe trabalhar, ele é astuto, ele vai te dando corda. Até então eu achava que eu estava abalando. Os caras lá me chamavam de... Até hoje, se você voltar lá, quando eu volto lá, eles me chamam de lenda. Ô, Danielzinho, a lenda, você tá vivo? E chamam de Danny Boy, porque eu ganhava 300, 400 conto, até mais num dia. Só que eu comprava tudo com tênis, gastava com tênis, roupa, corrente, relógio, que sempre gostei, perfume, fazer graça para as meninas. Você ostentava, Você ostentava. Naquela época ainda não tinha celular, tava começando esse celular, era Nokia, aqueles grandão, tava começando Sony Ericsson, esses celulares aí. Mas até então eu me ostentava com corrente, com coisa, e quando eu cheirava pó, eu comprava... aí eu nunca fumei, nunca gostei, assim, no começo eu fazia graça, mas nunca gostei de cigarro, bebida, álcool, essas coisas. Mas quando eu cheirava, eu comprava 2 fardinhos de cerveja, eu comprava uns 3, 4 Marlboro, naquela época era Marlboro. E aí fiquei de 2004 para 2005 até 2009, junho, se eu não me engano, de 2009, de boa, fazendo corre, buscando droga pros caras, enfim. Aí nessa parte aí você estava traficando, vendendo. Traficando, fumando maconha e cheirando pó. Buscando droga de uma cidade para outra. Eu ia lá em Americana, sempre buscar, de São Carlos para Americana. E se for contar para você... trazia em grandes quantidades já. Isso, eu buscava... Então assim, os caras já tinham uma consideração, já tinham um respeito. Eu tinha um conceito. Eu só não morri, primeiro, por Deus, é óbvio, não tiro isso... Mas nós vamos chegar nessa parte da história. Enfim. E aí 2009... Em 2009 eu conheci o crack, foi quando eu conheci um rapaz. Até então, como eu falei para você, eu traficava... Eu vendia droga, comprava roupa e gastava, ostentava. Foi quando eu comecei a fumar base, mesclado, na verdade. Maconha, o crack com a maconha, né? Isso. Eu não fui direto pro crack puro. Eu comecei, porque eu via sempre os caras buscando droga e fumando, buscava pedra, e o que mais vendia era pedra, do que o pó, do que a maconha. Aí eu falei, pô, o bagulho deve ser bom, né? Porque vende mais do que os outros, Aí foi onde eu comecei, tinha um amigo meu que fumava, eu não sabia, descobri que ele fumava, começou a chamar eu para fumar. Eles falam mesclado, eles falam capetinho, que é cigarro com pedra. Aí eu comecei a fumar, aí fiquei pouco tempo, meses eu acho só. Aí foi em junho de 2009, eu conheci um rapaz, o apelido dele era Baiano. E devido à minha frequência nas drogas, minha mãe tinha que buscar eu na rua, meu pai às vezes. Fiquei uns meses na rua. Aí foi quando eu comecei a frequentar a casa desse baiano. Era construção, na verdade. E como ele comprava droga comigo, um dia eu fui lá fumar com ele. Ele falou, posso fumar na sua casa? Pode, vamos lá. Como eu bolei meu mesclado, ele foi fumar, ele colocou, eu lembro até hoje. Posso falar normal, né? Pode ficar à vontade. Ele colocou uma pedra de crack inteira assim em cima da lata e deu uma puxada. Quando ele deu uma puxada, velho, ele fez assim, ó. É até engraçado, mas o negócio é sério. Ele entortou a boca, ele começou a fazer umas caretas assim. Isso aí chamou sua atenção. Chamou minha atenção, mas é cabuloso. Porque depois, quando eu comecei a fumar, eu vi que era real. Ele começou a entortar, ele começou a fazer uns negócios. Quando ele soltou a lata assim e saiu. Eu falei, nossa, o bagulho é louco, velho. É mais louco do que eu tô fumando. Aí a fumaça saindo assim, parece que falou, vem. Até arrepio, cara. A gente dá risada, mas o negócio é cabuloso. Não, você falando isso, a minha história é semelhante. Porque eu tinha uns amigos, né? Sempre amigos, sempre amizade. E a gente era em 3. Não vou citar nomes, mas a gente era em 3.
os entender, para quem conhece eu da infância vai saber quem que é, né? Quem me conhece vai saber quem que é. E aí eu tinha um respeito pelo traficante da quebrada, também não vou citar nomes para não expor família, né? E o cara me considerava como um filho, mas só que ele era assim, o povo tinha medo dele, cara. O povo tinha muito medo dele e eu via ele normal, mas só que eu era de menor. Então, na verdade, ele me usava. Por quê? Porque ele queria que eu levasse a droga e a arma. Então, eu, com 14 anos, eu colocava eu já cheguei a andar com a 9mm dele na cintura. Um trem desse tamanho, assim que, né? Eu já sou pequeno, imagina aquele trambolho na cintura. E aquela paradona de cocaína e de pedra no bolso. E aí eu tava em um lugar um dia e o cara chegou. E falou, e aí eu vi ele pegando, eu falei, mano, onde você vai? Ele falou, vamos ali. Só que eu sabia o que ele tinha pegado. Eu já tinha visto a droga, mas eu nunca tinha experimentado. E na hora que ele chegou lá na quebrada, que ele bolou o pitilo, cara, eu não consegui dizer não. Entendeu? Eu não consegui dizer não. A minha curiosidade por aquilo foi maior. Por mais que eu soubesse que aquilo era errado, por mais que eu soubesse que aquilo era, né, era tirado na quebrada, eu quis. E aí, meu irmão, foi uma coisa assim que foi amor à primeira vista. E aí, todas as vezes que eu comprava a droga, eu fumava pitilo. E os caras grilavam comigo, não, você tem que ir pra lata, você tem que ir pra lata. Eu tinha medo de fumar na lata. Só que chegou um dia que a droga não era minha. E os caras falaram, meu irmão, pra você usar hoje, você vai ter que dar uma paulada. Eu falei, então vamos. Eu já tava meio chapado, já tinha tomado uma cerveja, né? Meu irmão, eu dei uma paulada que eu caí de cabeça no chão. Aquilo me gerou um medo. Eu falei, você tá louco? Eu caí, bati a cabeça, deu branco, que o povo fala, né? Mas depois que passou a onda, eu queria mais e mais e mais, e foi um trem terrível, cara. E é assim mesmo, e igual eu falei, tal, ele deixou a lata assim, e quando eu vi que ele deu a paulada e saiu pra fora, cabuloso, correndo, eu falei, nossa, o bagulho é louco, velho. Ou ele tá zoando com a minha cara, ou o bagulho é louco mesmo. Aí eu peguei só a fumaça que tava na lata, eu nem queimei de novo. Como ele tinha colocado uma pedra inteira, quando eu peguei e puxei, foi de 3 a 4 segundos. Eles falam que é 8, mas é menos. Bateu e fez. Eu já mudou. Você viu que mudou, né, Daniel? Na hora, porque assim, a brisa para quem usou, que você falou é pitilho, uns falam pitilho, só que eu não fumava com maconha, que fala mesclado. Megatom, falavam naquela época. Megatom, fuma Megatom. Aí eu gostava de pá. Aí eu achava bonito, gostava. Até o dia que eu peguei, mas ele não queimou tudo, ele puxou aqui. Porque não tem fôlego para puxar uma paulada inteira, né? Uma pedra inteira. Quando ele deixou, eu peguei a lata. E o negócio fez. Eu também fui outro que já levantou e já não fiquei ali, já vazei. E aí de lá para frente, como eu falei para você, amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Eu comecei, gostei, e como eu vendia, eu tava falando mesclado, fazia um pouco tempo. Só que o crack puro, ele é muito mais forte. Você já faz coisas por ele que você nem imagina, você nem percebe. Isso que o Daniel falou, o crack no cachimbo, né, ou na lata, a ciência hoje, ela comprovou que é 7.000 vezes mais poderoso do que um orgasmo masculino. Você tá entendendo? Então, para você ter ideia, é por isso que é muito difícil para um dependente químico. Quando a gente vê um dependente químico, eu hoje, eu sou coordenador da Casa Feminina, da Thalita Cume, juntamente com a minha esposa. O microfone está desligando. Sou coordenador da Casa Feminina Thalita Cume, juntamente com a minha esposa Nádia Domingues. Te amo, meu amor. E quando eu vejo uma menina chegar lá, ou chegar aqui na igreja, ou um homem, eu já fui coordenador aqui da igreja também, eu sei que o cara realmente ele chegou no fundo do poço. Que ele já não tem mais para onde ir. Que acabou todas as expectativas, todas as esperanças dele. Porque a gente sabe, é muito fácil, é aquilo que eu comecei a falando no começo, é muito fácil a gente julgar.
A gente passar num carro e ver os usuários usando droga, vai falar, é tudo vagabundo, não quer nada com nada, mas a gente não sabe a real da história. Eu sei como é prazeroso o crack. Eu sei, é muito gostoso, é muito saboroso. É algo que te aprisiona. Essa sensação que o Daniel teve, a sensação que eu tive no primeiro pega, ela se torna o alvo da vida. Todo pega que você quer dar, você quer ter aquela mesma sensação que você teve. Mas só que você nunca vai ter. Cara, quando eu dei o primeiro pega na lata, a minha alma saiu do corpo e ela foi no céu e voltou. É algo assim inexplicável. É um prazer, é um embolho de sensações, de fissura, é um trem esquisito. Eu não sei te explicar como que é, mas é algo que você busca durante o tempo de uso que você tem e não consegue mais. É isso mesmo. Igual eu falei. Aí dali para frente, Márcio, igual você falou mesmo, a alma sai do corpo, é uma sensação única. Lógico, melhor que isso é só a presença de Deus, né? Por isso que eu estou nela, graças a Deus. Mas assim, naquele momento foi uma sensação para mim inédita, única. E daquele momento para frente, eu já não andava mais, eu comecei a gastar todo o dinheiro, não comprar mais roupa, não comprar mais perfume. Comecei, porque você sabe disso, a pessoa se larga. Até quando você está na cocaína, não estou incentivando, mas até enquanto você está cheirando pó, fumando maconha mesclado, você ainda consegue, entre aspas, ter um controle da sua vida. Mas depois que você começa a fumar o crack puro, mesmo assim tem pessoas que é viciado em pó e se perde. Você se entrega, você quer mais. E eu era daquele compulsivo, que fumava enquanto tinha qualquer coisa vendia. Eu andava descalço. Se você pegar o pior de Rondonópolis, eu 3 vezes. Isso aí é verdade. Os narcóticos anônimos, o Narcóticos Anônimos, o NA, ele tem uma cifra que é assim: 1 não é bastante e 1 milhão não é suficiente. Eu sempre disse isso, eu falo para as meninas, já disse aqui já para os mais antigos. Cara, se eu visse a morte vindo na minha direção e a morte falasse assim, ó, chegou seu dia, eu vim te buscar, e eu tivesse fumando, eu ia falar, velho, vem devagar que eu quero fumar. Vem devagar que eu quero dar meus últimos pega. Porque o trem é cabuloso. Isso que você está falando, o Henrique vai lembrar. Lá embaixo, na Vicente Laurito, um bairro onde eu morava perto do Caíque, lá embaixo, no rotatório que sobe pro morro, pro Gonzaga, tinha um posto, um antigo posto que foi desativado. Um dia eu tô fumando e bem na hora a polícia chega. Vai, seu filho, mão pra cabeça. Tinha acabado de colocar em cima da lata. Eu falei, não vou perder. Você acredita que eu dei um trago na frente da polícia? Eu tomei, ele foi lata, foi tudo pra dentro da boca. Cinza, fiquei tudo sujo. Falei que nada, na frente do policial. Rapaz! Cara, eu tomei, foi no pé da orelha, foi lata, foi cigarro, foi tudo pra cima. Não então, é à toa que você é a lenda mesmo, né, velho? Não, mas isso que você tá falando. E não foi a primeira, fiz outras e era muito louco. Você vê, como eu tava falando. Rapaz, essa história me superou, hein? Você chega no ápice, no cume de tudo, porque eu comecei a me largar. Não, nós estamos dando risada, mas é algo sério. Isso, é algo sério. Para você entender, olha a que ponto que chega o ser humano. Aqui chega o ser humano, de desacreditar da autoridade. Isso. Entendeu? Porque uma, desacreditar da autoridade, e outra, como que se fala? A cara de pau, né? A ousadia que eu tive que a droga te faz fazer. Coisas que, sem consciência, você não tem coragem de falar uma palavra a mais para um policial. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me largar, não tomava banho, começava a vestir a mesma roupa. Não que seja errado vestir a mesma roupa, às vezes, 2 dias seguidos, assim, mas sempre lavar. Mas assim, eu comecei a ficar largado, velho. Então os caras começaram a falar, não é o Daniel. Eu andava sempre, cada dia uma roupa, eu tinha 6 pares de tênis. Minha mãe sabe disso, eu tinha 4, 5 pares de tênis. E andava sempre bem vestido, sempre. Você está contando aí, Daniel, mas assim, você tinha me contado uma história que você pegou uma droga, né? E eu vi que isso foi um livramento muito grande na sua vida. Eu não ia contar, mas foi bom você tocar na sua. Achei que não cabia. Não, mas, enfim, só não cita nomes, né? Não, mas se você... Amém. Tipo assim, depois que então, como eu falei, eu vendia. Quando eu comecei a fumar ele puro, eu comecei a dar bancada, como se fala. Porque eu não tenho vergonha de falar. Comecei a roubar meus amigos.
Eu comecei... Inclusive, eles falaram, Daniel, você tá diferente, você tá fumando na lata. Eu falei, não tô. Você tá, não tô. Aí eu mesmo falei, na verdade, se eu tiver, o tempo dirá. Ele falou, o tempo dirá. E a gente vai pegar, você vai dar um pau. Aí foi quando eu não me contive, eu fui lá e eu sabia onde estava a droga, eu sabia onde estava tudo. Eu peguei, na época, foi meio quilo de maconha, 50 de pedra e tinha uns papel de pó. E como eu tinha um conceito com o cara... Eu tinha uns 3, 4 anos de coletividade com eles. Tinha um conceito que eu fazia o corre para eles. Ele não cobrava o suficiente. Cobrava, como era amigo, a gente pegava um pouquinho. Só que eu me ia sentindo o direito de pegar. Né? É uma mancada grave. E isso, para você que está em casa entender, é mancada gravíssima, né? Eles falam que é Mas rato, né? Olha a que ponto que nós chegamos por causa da dependência. Cara, eu era assim... Passava das 10 horas da noite, qualquer 10 reais que você me dava, você esquecia. Eu não voltava mais. Você está entendendo? Porque eu comecei a desacreditar das situações. Isso, desacreditar. Ah, o povo ameaçava. Não, aqui não vai matar não. É só 10 conto, é só uma pedra, é só isso. Só que, de repente, eu comecei a fazer coisas mais graves. Eu comecei a roubar dentro de casa. Eu comecei a roubar os amigos. Eu comecei a dar perdido na família. Por exemplo, eu ia nas festas e eu via as bolsas de tia, de prima e, cara, eu era igual. Vacilava, cadê o Márcio? Você podia ir caçar na bolsa que tinha levado alguma coisa, velho. Eu era cara Entendeu? de pau também. Aí a gente acha que a família que é a culpada, mas na verdade é o dependente que tá cavando a sua própria cova, que tá se sentenciando naquilo, né? Porque aí chega um ponto que a família não quer saber mais também, porque a família cansa de querer ajudar, né? E o dia que eu peguei essa droga, eu fui, como eu falei pra você, aquele dia, né, conversou um pouco, eu distribuí algum, fumei, a pedra eu fumei tudo. E aí como eu desapareci, o cara, o dono da droga, ele percebeu, só eu e ele mais um cara que sabia, inclusive já faleceu, o finado Luizinho, meu amigo. E chegou em mim e falou assim, Danielzinho, eu sei que foi você, velho, eu sei que você tá fumando na lata, então, velho, faz o seguinte, mano, não sai, para de vender. Outra, você já fez muito por nós, mas não foi ele, foi Deus. Você já fez muito por nós, então nós vai te dar um axé pra você. Dá uma oportunidade pra você, mas sai dessa fita, senão nós vai matar você. Foi, beleza, o negócio falou, mas não dá nada. Então eu desacreditei, continuei fumando. Só que eu comecei a fazer algo pior. Como eu tinha um conhecimento, tinha uma coletividade com os caras, até hoje, se eu chegar lá, tem uns caras que ainda lembram do passado e falam, não, você sempre foi top, pá, mas não é. Isso é coisa do inimigo. Aí eu prestava o celular, falava, presta o celular pra mim. Não, Danielzinho, pode pá. Falei, vou ligar só pra minha mãe aqui. Virava, ô mãe, pá, virava a esquina, nunca mais celular. Aí no outro dia, minha mãe, mandar um beijo, não sei se ela tá olhando, tá vendo, se vai ver, te amo. Sofreu muito comigo nessa questão de pessoas indo no portão. Era notebook que roubava, igual você falou, era celular, dinheiro que moscava. Então comecei a fazer coisas piores. Então foi visível, foi muito o que eu comecei a fazer. Então não me controlava mais. Aí um certo dia, eu lembro que eu estava descendo a rua de casa, eram as 11 e pouco da noite. E de uma rua para outra, da casa da minha mãe, tinha um terreno logo na esquina que passava de uma rua para outra, um triozinho. E eu estava descendo e encontrei esse meu amigo que me apresentou o mesclado. O nome dele é Nenê, meu amigaço, graças a Deus, assim, gosto muito dele. E eu estava descendo e eu sempre andava no meio da rua, louco, porque dava mancada. E na loucura do crack, que é cabulosa, eu andava no meio da rua, assustado, já esperando alguma coisa de ruim acontecer. Aí ele saiu do nada, até assustei. Ele parou eu na esquina, bem dizer, de frente ao terreno. Falou assim, Danielzinho. Eu falei, fala baby, eu chamei de baby. Mano, a vida é uma só. Mano, para com esse bagulho, velho. Depois que morrer já era. Isso aí foi uma mensagem, velho, de Deus, eu até arrepio. Deus usou ele naquele dia, cara. Se eu não tivesse entendido aquilo ali, velho. Ele falou pro Danielzinho, eu gosto muito de você, velho. Mas a vida é uma só, aproveita, mano. Para de fumar essa porcaria. Então ali pra mim, eu já me dei conta que os caras iam matar eu. Como eu disse pra você, que teve um amigo meu que eu falei tipo a mesma coisa, mas ele não teve esse discernimento que eu tive. Então ali foi Deus que me deu um livramento, porque os caras iam me matar, velho. Então foi onde que eu comecei a despertar
para a vida. Você acha que isso aí foi a virada de chave que você precisava, Foi né? Para sair, foi né? o começo de tudo, porque quando ele falou aquilo, e como eu falo para você, como eu tive uma educação cristã, primeiramente, e boa, e quem sabe disso, quem é filho de cristão, vai entender melhor o que eu estou falando. Sente, cara, eu cresci na igreja, então eu sempre acreditei em Deus, creio, Ele que me trouxe até aqui, Ele que me livrou de tudo isso, e foi Ele que usou aquele amigo meu para falar comigo, e eu soube entender. E naquela mesma noite eu peguei minhas coisas e procurei uma ajuda. Minha mãe lembra disso. Eu procurei uma ajuda e me internei, e aí de lá para cá, de 2009, 2010 para cá, foi essa oscilação. Você passou um tempo no Paraguai também, né, não? Então, eu fiquei 3 meses da primeira vez internado, saí, tive uma recaída em 2011. De 2009 a 2011 eu fiquei bem. Daí tive uma recaída em 2011. Aí, finalzinho de 2012, eu fiquei de 2011 a 2012 na rua. Aí ninguém sabia de mim, nem meu pai, nem minha mãe. E aí eu fui para a Igreja de Deus e Amor na época, em outubro. Na minha raiz ali, né? E uma igreja, como ela era muito rígida, eu falava, jamais eu vou ser dessa igreja, velho. Não pode usar short, pode usar barba, não pode isso, não pode aquilo. E naquela época eu não usava barba, mas eu não gostava do ritmo, do estilo. Mas eu amo o lugar. Aí eu tava em Matão, do nada, sentindo o coração. Tava passando em frente, entra na igreja. Eu entrei, era 5 de outubro de 2012. Aí eu entrei. Faltando 3 meses, outubro, novembro, dezembro, 3 meses para terminar o ano. Entrei, reconciliei, fiquei ali 3 meses, morando com um amigo meu. Até fugiu da mente o nome dele agora. Mas aí foi quando teve uma festividade, a primeira festividade da igreja de jovens, encontro de jovens. Como o Ministério Deus Amor ele não permite namorar pessoas de outro ministério, enfim, tem que ser do mesmo. A gente fez um encontro de jovens, teve o primeiro encontro de jovens em 2000. Foi 29 de dezembro de 2012. E eu não tinha condições, como eu tinha saído das drogas há pouco tempo. Teve uma irmã que falou, eu pago para você, Daniel. Amiga de infância, conhece eu. Falou, eu pago para você. Eu falei, sério? Eu não ia ir. Fui. Chegou lá, naquela época, eu estava começando um Facebook. Ainda a palestra que teve foi sobre como usar o Facebook. Como eles são uma igreja muito restrita. Naquela época, ele falou que ia liberar o acesso ao Facebook, mas tinha que saber usar. Enfim. E aí tinha vários países, tinha África, porque a Deus Amor, a igreja é muito grande. Aí tinha Paraguai, tinha Colômbia, vários países. Aí eu encontrei a minha ex-esposa, a mãe do meu filho. A prometida. A prometida que eu não valorizei, né? Mas amém. Um beijo para você, se um dia você ver essa live, para o meu filho Nicolas também, que eu amo muito. E eu vi um alvoroço depois do culto, todo mundo tirando foto e pá, aquela bagunça, e de repente eu fui ver, também curioso, como eu sou, né? Eu fui ver, era uma paraguaia, linda, tirando foto com todo mundo e tal. Eu falei, também quero uma foto. Eu vou resumir, quero uma foto também. Aí eu fui, entrei, o irmão dela desse lado e ela desse. Aí eu tirei a foto, e quando terminou a foto, muito obrigado, não sabia falar espanhol, agora eu sei, eu hablo um pouquinho. E aí eu fui e falei, obrigado. Ela, não, me tirou pelo... Tô falando que o homem é a lenda mesmo, velho. Ela me agarrou pelo braço e falou, não, eu quero uma foto contigo sola. Quer dizer, eu quero uma foto com você sozinho. Ele fala e ele traduz, velho. O trem é problema aqui, viu? Podcast hoje é internacional, velho. De um ex-drogado para um professor de espanhol, castelhano. Deus faz coisa. Aí eu virei as costas, ela me puxou. Como eu te disse, não, eu quero uma foto contigo sola, eu quero uma foto com você sozinho. Aí outra, quando eu reconciliei, teve um irmão de Monte Alto que entregou uma profecia para mim. Quem é da igreja lá vai lembrar. Entregou uma profecia para mim que Deus ia fazer algo na minha vida que ia ser muito rápido, eu não ia nem acreditar. E aí, quando ela me estirou pelo braço, eu lembrei dessa revelação. Olha, foi até Deus que me fez lembrar. Aí eu falei, mas será, um cara feio como eu, uma mulher lá do Paraguai, linda, olho claro, não sabe, nem sei o que ela fala, não me entende. Mas aí Deus foi. Aí ela perguntou, naquela época eu estava começando no Facebook, era Yokut, quem lembra sabe, do Yokut, né, MSN. Tu tem Facebook, quer dizer, tu tem Yokut, enfim. Eu falei, não tenho, não sei nem o que é isso, não gostava, só sabia que era droga. Aí ela falou assim, e Facebook? Vou ter Facebook? Eu falei, não.
como que é teu apelido? Eu falei, meu apelido é Danielzinho, mas o apelido lá no Paraguai é sobrenome, velho. É sério, apelido é sobrenome. Aí eu falei, meu apelido é Danielito que fala em espanhol, mas eu falei, Danielzinho, não, do célula é identidade. Eu falei, piorou. Aí ela falou, não, a mãe dela veio, que a mãe dela faleceu, infelizmente, minha sogra. Ela falou, não, irmão, ela falou em português, na verdade, irmão, ela tá perguntando o seu sobrenome. Daniel dos Santos. Aí ela falou, não, porque ela quer que você faça um Facebook, ela vai te procurar lá e tal. Eu falei, beleza. E ela perguntou da célula. A célula é sua identidade. Aí eu peguei e mostrei. Daniel dos Santos e tal. Aí a mãe dela falou pra mim, eu gostei de você e tal, dá uma volta com a minha filha aqui, mas aqui dentro da igreja, que a igreja sede mundial é muito grande em São Paulo. Foi onde que a gente começou a conversar, mesmo sem saber. Inclusive eu sou muito acelerado e eu andava aqui. É impressão. Eu andando do lado dela, tava eu, ela, a irmã dela e um amigo meu, que inclusive namorou a irmã dela um tempo, mas não deu certo. Nós andando rápido como eu sou, e ela, mais despacio. Eu saía de perto dela, achei que ela queria mais despacio. Não é mais despacio, é mais devagar. Aí ela, mais despacio. Um beijo, Esther, desculpa, tá? Mas um dia, aí com o tempo, aí ela, mais despacio, eu saía de perto, não, mais despacio. Aí a irmã dela, que entendia um pouquinho, falou, não, é pra você ir mais devagar, mais despacio. Então, esse começo de relacionamento, isso. A gente vê que você sofreu um pouquinho, né? E lá, então, quando eu fui... Mas e aí passado esse processo, você abriu o Facebook? Aí abri o Facebook, meu pastor, inclusive, um beijo, pastor Marcos, ele fez para mim o Facebook, acabei de abrir o Facebook, acho que foi no segundo dia, ela já entrou. Oi, Daniel, tal, beleza. Aí a gente foi conversando até, inclusive eu batizei em março de 2013, dia 22 de março de 2013, aí dia 5 de setembro de 2013 eu fui para lá, velho. Lá pro Paraguai? Pro Paraguai, sem conhecer nada. Pediu acerto, eu estava trabalhando registrado numa empresa lá, fiquei 6 meses, peguei, tinha que receber um dinheiro, eu falei, não quero, sabe, dá o que tem aí, que eu peguei, acho que foi R$600 na época, 1.000 e pouco, não lembro, 600, minha mãe me deu mais 500, peguei e vazei para o Paraguai, cheguei lá dia 5 de setembro, casei dia 5 de outubro. Sem conhecer ninguém. Ninguém, no seco, no cru. É a lenda mesmo. Aí eu cheguei lá, velho, perdido. E se eu contar a história para você, no Paraguai... O que aconteceu? Hã? Você falou aí? Como assim? Perdi o que... Você falou, perdi. Não. Chegando no Paraguai. Não, então, cheguei no Paraguai perdido e não sabia falar, cru. Inclusive tem algumas palavras que eu não vou falar aqui, que é totalmente diferente, que eu dei várias mancadas no idioma, enfim. Aí eu casei em outubro, um mês depois, porque Deus Amor, o ritmo deles é pouco tempo namoro. Casei. Aí em 2015, ela se engravidou em 2014, em 2015 meu filho nasceu, só que nós veio pro Brasil. Nós veio aqui pro Brasil para nascer aqui, porque minha mãe ficou a único neto, enfim. Aí em 2015 foi quando eu recaí aqui. Nossa. Foi quando eu tive uma recaída. Fiquei quase 2 anos, de 2013 a 2015. Tranquilo bem. Com ela. Aí quando meu filho nasceu em fevereiro, ele estava com 1 mês e eu tive uma recaída. Foi quando minha mãe sofreu demais, porque depois que casou, a mente dela já achou que eu tinha... enfim, mãe, né? E eu fui e dei uma recaída. Mas... recaí, mas... Voltou pro Paraguai? Não, reacionei rápido. Eu fiquei mais uns 5... Fiquei até o fim do ano de 2000 e... Com a sua mãe, com o seu... eu fui para uma clínica, sozinho. Eu recaí, quando eu recaio, eu me jogo. Aí minha mãe tinha mobiliado a casa para nós tudo. Esvaziou, porque sabia que louco ia levar tudo. Aí esvaziou a casa, levou ela para morar com ela e falou assim, se você realmente ama sua esposa, você vai mudar. Só que não precisava nem falar. Lógico que eu amava, eu gostava, mãe do meu filho, enfim. Eu fui e me internei. Aí a gente reconciliou tudo. Aí não estava dando certo aqui, eu voltei para o Paraguai. Vamos resumir. Voltei para o Paraguai no final de 2016. Era setembro de 2016. Voltei para o Paraguai de novo. Aí chegou lá no Paraguai, aí continuei na mesma... Continuou usando droga lá no Paraguai? Voltei, só que lá eu comecei a fumar maconha, comecei a me envolver, roubei, fui preso. Lá, fiquei 3 meses preso lá. Preso lá no Paraguai? Fiquei preso lá. Aí quando eu fiquei de setembro de 2017 a em fevereiro de 2018. Fiquei 5 meses, cravado. Do dia 5 ao dia 5. Aí quando eu saí, lá dentro da cadeia, eu prometi tudo. Quando eu saí, continuei a mesma merda. Aí foi quando ela não aguentou mais, ela veio embora e não voltou. Veio pra cá e não voltou. Aí, final de 2018, eu vim. Foi quando eu cheguei aqui, e não tira a razão da minha mãe. Foi quando a minha mãe falou pra mim, olhou nos meus olhos e falou assim, filho,
Nem filho, falou, minto. Falou, Daniel, você já é homem, toma vergonha na sua cara. Eu sei que doeu muito nela. Eu não falo que ela não fez errado, ela fez certo. Aí sim foi quando eu, pum. Aí ela foi e falou assim, ó, esquece que eu sou tua mãe. Para mim, sua esposa casa com outro. Para mim, você morreu. Agora você já é um homem, anda com as suas pernas. Não te aguento. Tudo que era seu é do seu filho. Se ele não valorizar também, tiro. Enfim, aí foi quando ela pegou a minha ex-esposa. Eu cheguei lá dia 23 de dezembro de 2018. Foi quando ela, no dia 24, se não me engano, ela pegou e foi embora. Eu fiquei na rua. Levou minha ex-esposa, levou meu filho, foi para Porto Alegre, na casa da minha irmã. Aí eu fiquei de dezembro de 2018 até em junho de 2019 bem. Que eu fui para a igreja, porque ela falou, se você se levantar de novo, a gente volta e tal. Só que aí foi quando eu me envolvi com outra pessoa, que eu falei para você que eu tive outro filho. Fora, né? E aí foi ali que terminou tudo. Foi o ápice do... O ápice de tudo. Só que aí, como a palavra de Deus fala, né, Marcinho? Agora eu resumi. Mais 10 minutinhos. Aí eu fui e a palavra de Deus fala, o salário do pecado é a morte. Naquela época, cara, hoje eu sei o peso que tem o que eu fiz. Eu estava louvando no grupo da igreja, como eu estou hoje, graças a Deus. Por isso que eu tenho muita cautela com isso, muito cuidado, que eu já sei como que funciona. Estava cantando no grupo da igreja, tinha confiança do pastor, enfim, minha vida estava bem. Eu fui me envolver com a pessoa, e aí depois a igreja, quando descobriu, veio à tona, eu voltei para a rua de novo. Eu fiquei de 2019, de julho de 2019 até 2021, que foi quando eu vim para cá, primeira vez. Como que foi essa experiência, Daniel? Porque assim, a gente vê que a sua vida realmente foi bastante intensa, né? Faz jus o nome à lenda, né, que o povo te deu lá, né? Porque a gente vê que você teve altos e baixos, mas só que assim, muito rápido, né? Da mesma forma que você se levantava, passava um tempo, você estava lá. E o último estágio foi a rua, Daniel. Foi o fundo do poço realmente. De 2019 a 2021, faz a conta. Quase 2 anos, se não me engano. E aí foi onde que eu tive, aí sim, foi quando a minha mãe falou para mim que eu já era um homem. Porque assim, enquanto eu tinha minha mãe, meu pai, tinha um apoio da família, eu me apoiava ali. Quando ela falou aquilo para mim, acendeu uma luz. Só que como eu vacilei de novo na minha caminhada, eu recaí, mas aquilo ficou na minha cabeça. E isso que você falou é algo bem interessante, porque assim, o dependente químico, ele busca muleta. Ele busca muita muleta aonde ele se apoia, né? Às vezes, pelo fato da família não saber lidar com a situação e pelo fato do dependente químico ser muito manipulador, né? Ele começa a manipular a situação em seu favor. E aí a família fica refém daquilo, né? No meu caso também foi diferente, porque assim, a minha muleta era meu pai. Eu manipulava meu pai de tal forma, eu tinha um poder de manipulação sobre a vida do meu pai que era algo inexplicável. Entendeu? E quando o meu pai morreu, eu não tinha para onde ir também. Eu estava internado, eu fiquei sabendo que o meu pai tinha morrido, já tinha uns 40 dias. Eu não fui no velório do meu pai. Eu não tive nem a oportunidade de despedir dele. Eu nunca disse pro meu pai assim, ó, te amo, ó, me perdoa. Não tive essa oportunidade. E isso machucou muito eu, e eu criei uma mágoa muito grande da minha mãe por ela ter me proibido. E eu sentia no direito que ela tinha que me dar abrigo. Ela é minha mãe, ela vítima, é obrigada, né? A minha... Moço, minha mãe olhou para mim e falou, vai com Deus. Esquece. Ela trocou fechadura, ela trocou cadeado, e das últimas vezes que eu usei droga, das últimas vezes que eu estava me internando, agora não, né? Há uns 7 anos atrás, nas últimas internações, pra você ter ideia, eu me internei umas 20 vezes, né? Ela não me aceitava mais dentro de casa. Ela até falava, ó, se você forçar a porta, eu vou te chamar a polícia. Mas a gente vê que ela teve que ser extremo para me entender a situação na qual eu estava. E da mesma forma que a gente vê que Deus ele endurecia o coração de Faraó para libertar o povo do Egito, para tratar a vida de Moisés, eu vejo que muitas das vezes Deus ele endurecia o coração da minha mãe para ela não me aceitar. Porque se ela tivesse me aceitado, hoje eu não estaria mais aqui. Porque eu era terrível, cara.
Moço, eu fumei a casa do meu pai toda. Quando meu pai morreu, esses dias eu estava conversando com a minha prima, não tinha nada na casa do meu pai. Tinha uma geladeira velha, um fogão velho. Não, nem fogão não tinha, eu tinha vendido o fogão. Um armário velho, uma cama velha, tudo trem. Cara, eu acabei com a casa do meu pai. Eu estava tirando os fios. Eu estava desfiando a casa do meu pai já. O chuveiro, no banheiro não tinha mais fio. A área do fundo não tinha mais fio. A cozinha não tinha mais fio. Só tinha fio na sala e nos nossos 2 quartos. Você está entendendo? Para você ter ideia de que situação que eu cheguei. Mas só que tudo isso é porque meu pai não entendia o processo. Amava de um jeito errado, creio eu. Entendeu? Assim. E eu usava isso em meu favor. E o dependente tem muito disso. Então, por isso que é muito perigoso. Lá na Thalita, a gente... Primeiramente, que as primeiras ligações, as meninas não ligam sozinha. Porque a gente sabe o grau de manipulação que elas têm. E, desculpa cortar a sua linhagem, e às vezes, às vezes não sempre, a família que não tem um conhecimento, assim... que não tem uma experiência com quem usa droga, e de primeiro lance se assusta, acha que as coisas vão ajudar. Isso atrapalha. Dando coisas, exatamente. Entendeu? Então, e nós, como você falou, nós manipula. Então, e só que eu sempre falo, não sei se até eu orei esse tempo atrás, pedi uma direção para Deus, porque tem pessoas que vêm fazer a triagem comigo aqui, né? E às vezes eu falo um pouco do que Deus fez na minha vida, o que foi preciso a minha mãe fazer para mim acordar. Exatamente. Entendeu? Eu falo, senhora, desculpa, é sua vida, é seu filho, o pai. Você acha que não está na hora de... Porque comigo funcionou, entendeu? Porque enquanto tiver você, ou você, senhora, ajudando, sempre ele vai continuar assim. Agora, quando ele se deparar com ele, aí ele vai começar a acordar para a vida. Ô Daniel, e aí você estava na rua, mas como que foi esse processo para você vir para Batista? Então, como que você saiu de São Paulo e veio parar em Rondonópolis, Mato Grosso? Esse processo da rua, como eu falei para você, para mim no começo foi difícil, assim, tudo novo, né? Na rua, assim, ninguém, mas só que até então a droga... Você aprendeu a se virar, né? Sim, de um jeito errado, mas aprendi. Mas só que sempre a gente... o que me anestesiava era a droga, né? Então eu vivia 24 horas quase louco, então eu nem sentia. Então eu não tenho muito assim, nunca fui muito família, porque desde a infância, né? Nunca fui muito de... Então para mim não fez muita falta, assim. Não que eu não amo minha família, não que eu não amo as pessoas que estavam à minha volta, quando eu tive oportunidades boas. Mas assim, eu comecei a gostar daquela vida. Fiquei 2 anos, cara. E comendo coisa do lixo... vivendo, sabe? Então eu me joguei de verdade. Então para mim, na verdade, já tinha perdido tudo, porque é difícil. Depois que você casa, você constrói uma família, você tem filhos, você tem, sabe, todo o apoio da família de volta, que foi várias recaídas, e do nada você joga tudo pó de novo. Pô, então é uma oportunidade que você perdeu, que é só Deus para te tirar da sua cabeça, que você não vai ter outra. Então, aí um certo dia eu sempre fumava, mas o meu coração nunca esteve nisso, sempre esteve em Deus. Meu coração, assim, no sentido, sempre pensava, um dia eu vou sair dessa. Eu não nasci para isso. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, eu tenho promessa desde o ventre da minha mãe. Sempre cresci ouvindo profecias, Deus falando comigo. Aí, um certo dia, uma quarta-feira, se eu não me engano, como eu sempre fazia isso, era de costume, uma noite antes, eu fumando, comecei a chorar, com o cachimbo na mão, comecei a chorar, fiquei são na hora. Falei, Deus, se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou te honrar e vou aproveitar e vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Aí isso acho que foi numa terça, se eu não me engano. Na quarta-feira eu tô deitado, estava frio, se não me engano estava chovendo. Aí vem a Fernanda. Um beijo, irmã Fernanda, te amo, Deus abençoe. Canal de bênçãos para minha vida. Apareceu ela perguntando se eu queria um cobertor, me trouxe comida, e aí veio falar para mim, perguntou um pouco da minha história, eu contei, e ela falou assim, você não quer ajuda? Só que com o pé atrás, porque as pessoas às vezes falam que quer, mas aí faz você fazer todo o corre, dinheiro, como lá é longe, passagem, tudo isso. Aí eu falei, eu quero. Ela na hora, isso que eu admirei muito também, a pessoa quando tem Deus não perde tempo, né? É uma alma, né? Ela já na hora pegou o celular, vou ligar para o pastor Rodolfo.
Falei, pastor Rodolfo, beleza. Pra mim era um velho, quando falou pastor Rodolfo, eu falei, olha o nome do cara. Desculpa, pastor Rodolfo. Eu lembro até hoje, falei, ixi, pastor Rodolfo, o nome já não gostei. Eu lembro até hoje, confessando aqui. Então eu lembro até hoje, eu falei assim, deve ser um velho chato. E aí ela falou, não, o pastor Rodolfo é um homem de Deus e tal. Fez um vídeo meu cantando, mandou pro pastor Rodolfo, falou assim, ó, o pastor Rodolfo é um homem de Deus, não vai decepcionar ele e tal, beleza. Aí ela falou, você vai mesmo? Só que o ônibus só tinha domingo. Ela queria me levar na rodoviária e na quarta, ela me contou na quarta, na quinta tinha um. Só que ela não ia dar para ela ir, porque ela trabalha à tarde. Ela falou assim, ó, tem um só que só domingo. E eu tive que ficar, acho que 2, 3 dias, se eu não me engano, na rua, até chegar o dia. E ela em cima, todo dia ela ia lá, levava comida para mim. Acho que foram 2, 3 dias assim. Levava comida, me dava atenção, falava de Deus, sentava comigo. A Fernanda é uma mulher de Deus. E falou, e eu gostei, velho. E aí chegou no domingo, ela comprou a passagem, ligou para o pastor Rodolfo na hora, o pastor Rodolfo, manda embora. Se não me engano, até daqui que foi dinheiro para lá, ela também, os irmãos lá fizeram a junção. E vim para cá, cara. Quando eu cheguei aqui, inclusive, eu dei de frente com os irmãos fazendo, na época era uma rodinha ali, fazia o estudo bíblico, né? Que agora não é mais ali, é aqui sim. E vim para cá a primeira vez, era maio de 2021. Aí eu fiquei quase 9 meses, faltava 20 dias, você lembra dessa época? Lembro, eu queria te matar. Aí eu fiquei quase... Conta essa história pra nós aí, que o pastor Rodolfo deu 3 meses pra você. Isso, então, faltando 20 dias, aqui acaba, tá? Em nome de Jesus. Faltando 20 dias, ia acabar dia 22, e era dia 4, se eu não me engano. Era dia 22, 28, se eu não me engano, ia acabar meu tempo, de fevereiro. O que eu fiz? Teve um acontecido, eu errado, porque sempre... Ficou bravo. Sempre errado, nós nunca vai estar certo, viu? Entenda uma coisa, nosso direito é não ter direito, porque quem tem Jesus, é Jesus que justifica. Então, o pastor me deu uma direção e eu não aceitei. Ele falou, Daniel, filho, 3 meses de resgate. Eu falei, o quê? Faltando 20 dias para mim ir embora, 3 meses de resgate? Que nada. Ele falou assim, 3 meses de resgate, ou pega as suas coisas e vai embora. Parece ser até duro, uma palavra dura, não é, velho? Nós precisa disso. Nós só muda no tranco. Isso foi bom para mim. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu não obedeci, acabou o culto, inclusive você foi uma das pessoas, 3 pessoas Deus usou, o pastor Rodolfo, o missionário Goretti e você. Foi ali, ó, eu lembro até hoje. Eu te pedi perdão pelo que eu falei. Veio 3 pessoas falar comigo e eu não aceitei. O pastor chegou no fim do culto e falou, Daniel, filho, ele chamou de filho. Filho, o Espírito Santo me deu essa direção, ele precisa mudar algo em você e nesses 3 meses ele vai te transformar, vai te mudar a tua vida e vai ser bom para você. Ou você vai pro resgate ou você pega suas coisas e vai embora. E eu no orgulho peguei minhas coisas e fui embora. Fiquei um dia na rua, vim para cá, consegui a passagem com eles, com vocês que conseguiram para mim. Chegou em São Paulo, fiquei 1 mês na rua. 1 mês, 2 meses, se não me engano. Em março, fui preso. Tinha um BO de 2019, da época que eu recaí. Não sabia, fui preso. Fiquei 3 meses e 1 dia. Para você ver que quando o homem de Deus dá uma palavra... Um dia mais ainda, hein? Com todo o respeito a todos somos profetas, mas o pastor Rodolfo, aquele dia... E eu não... O peso do homem de Deus, a palavra do homem de Deus, ela tem peso. Tem. Entendeu? Aquele dia eu pude ver que... E eu saí murmurando, xingando, inclusive até comentei com alguns irmãos aí que o pastor estava errado, enfim. Mas eu estava errado. Ó, para você ver, eu encontrei um grande homem de Deus agora, há poucos dias, e infelizmente ele está privado da liberdade. E aí a gente conversando com ele ali, dando risada, brincando e tal, ele falou, cara, quando Deus ele tem um plano na vida, da pessoa, ou a gente cumpre aqui ou a gente cumpre lá dentro, não tem como. Você tá entendendo? É isso, cara. Não tem para onde a gente correr. Não tem. Né? E na sua vida foi dessa mesma maneira. Todos os dias, cara, eu vivi a vida toda louca, nunca fui preso. E eu lembrava todos os dias, Deus é testemunho, todos os dias eu lembrava de você, da missionária Goretti, que terminou o culto, ela pegou na minha mão. 9 meses que eu fiquei, ela nunca me entregou nada. Aquele dia, ela veio e falou, o diabo tá armando uma cilada pra você, vigia. Aí eu lembrava todos os dias, eu falei, nossa, quando eu fui... Nossa, mas sabe? Que bom. Isso. Nesse processo você retornou. Aí eu saí em junho, 3 meses, que de março a junho, se não me engano. Aí eu saí, dei uma recaída. Aí foi quando me viram, a ex-esposa do Diego, né, Diego? Que eu te amo, tá? Beijo. Me viu
filmou eu pegando coisa no lixo, comendo coisa no lixo, uma amiga minha também, que eu amo muito, e mandou para vocês aqui. Foi quando eu vi o vídeo, e como vocês me amam, eu creio, sinto esse amor. Mais ou menos. Né? E é recíproco. E aí eu fui, e quando a ex-esposa do Diego falou assim, ó, o Diego tá vindo para cá. Eu falei, beleza, eu vou conversar com ele e tal, mas não falou que queria levar de volta. Aí eu tava tão louco, o dia que eu virei a rua da casa da ex-esposa dele, eu lembrei, mano, eu voltei correndo. No outro dia, tá aí, eu lembrei. E fui mexer no lixo. Quando eu tô mexendo no lixo, quem aparece? Diego. Não foi, Diego? Eu tava mexendo, quando eu olhei assim, na minha frente, foi? Diego já veio, me abraçou, não hesitou, sujo. Do dia que eu tava, me abraçou, chorou, falou, Daniel, vamos voltar. Eu falei, eu quero voltar, mas eu não tô tendo força, não consigo também, sem dinheiro, sem nada. E foi quando me mandou o áudio, todo mundo se uniu e... Enfim, aí eu tô aqui, velho. Graças a Deus, mas... Glória a Deus, Daniel. Precisou passar por esse processo todo, coisas que não sei, creio que nem era necessário, mas pela minha rebeldia, pela minha falta de falta de entendimento, né? Passei, mas graças a Deus estou aqui. Faz um ano que eu voltei para Rondonópolis, voltei para cá, saí, estava trabalhando, mas o Espírito Santo de Deus falou que meu lugar é aqui, voltei. Estou aqui já faz 7 meses. Amém. A gente já vai estar encerrando, mas antes de encerrar, Jesus, ele conta uma parábola, ele conta uma história sobre o bom samaritano, né? Eles desciam ali de Jericó e alguns salteadores bateram num rapaz para roubar ele e deixaram ele à beira da morte. E nesse caminho passou um levita, passou um sacerdote primeiro. E a Bíblia fala que o sacerdote ele passa de largo. Logo em seguida veio um levita e o levita também passa de largo. E no mesmo caminho havia de passar um samaritano. E esse vem e ele, sem hesitar, ele vai lá, cuida das feridas daquele cara, pega aquele cara, põe no cavalo e leva até uma hospedagem. E ele fala para os hospedeiros, cuida dele, eu vou estar indo na minha viagem e quando eu voltar, se ele tiver gastado alguma coisa a mais, eu vou pagar. E Jesus olha para os fariseus e pergunta bem assim, qual destes foi o próximo daquele que estava caído? Eu quero te perguntar em casa, qual daqueles era o próximo daqueles que estavam caídos? Você, Daniel, qual que era o próximo daquele que estava caído? Dos 3? Como assim? Essa passagem é muito interessante. Hoje em dia é difícil, né, cara? Tem pessoas, às vezes, que vê a gente passando por dificuldades, ou então, como você falou, vê a gente na rua, é mais fácil julgar do que estender a mão. Mas Jesus, o bom samaritano, para esse moço, esse homem que foi espancado, roubado, e ele fez a diferença, ele mostrou o que é o verdadeiro amor e o que é ser o amor. E eu falo para você que Deus, ele é misericordioso e Jesus, ele é maravilhoso, ele deixou o exemplo, claro. Amém. Ele foi o que, né? Então a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Amém. E aí a gente vê nessa história que Jesus, ele pergunta para os fariseus, quem que era o próximo? Na verdade, todos os 3 eram próximo daquele que estava caído, mas só Jesus. Um teve a disponibilidade em ajudar. Isso. Infelizmente, a nossa sociedade, a igreja está assim. Nós queremos escolher quem nós vamos ajudar. Nós queremos escolher quem nós vamos ofertar. Não é só falar, é fazer. Nós queremos escolher com quem nós queremos andar. Você está entendendo? Mas eu quero te dizer que o Diego, naquele momento, ele foi o seu próximo. Foi. Ele foi o bom samaritano sobre a sua vida, né? A Batista Éden, o pastor Rodolfo já ministrou isso aqui. É a hospedagem, aonde os bons samaritanos traz aqueles que estão caídos, aqueles que estão na sarjeta. Assim como eu entrei ali um dia através dessa porta, sem sonho, sem perspectiva de vida, e hoje estou aqui, né? Deus, ele tem me dado a oportunidade de ouvir histórias, entrevistar. Que história linda, Daniel. Que superação, algo assim impactante. Deixa uma palavra para nós. Cara, a palavra de Deus fala que
Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas eu, todavia, me esquecerei de você. Não que a minha mãe me abandonou, foi preciso. Só que o que ele quer dizer nisso? Que pode todo mundo que está à sua volta achar que não tem mais solução, porque o homem ele é falho, o homem ele é errôneo. Mas Deus ele já escreveu a sua história antes da fundação do mundo. Então por isso que ele deixou essa palavra. E por mais que as pessoas que estavam à minha volta, meus familiares, não é que me abandonaram, né? Mas preferiu fazer assim que era melhor para mim. E um certo tempo eu me achei, me vi sozinho, abandonado, esquecido. Só que Deus ele mostrou que Ele não se esquece de mim. Então quero deixar essa palavra. E outra, a glória da segunda casa sempre será maior que a da primeira. Amém. E a cura sempre será maior que a ferida. Então essa palavra que possa ficar no seu coração e para que você não desista, porque eu sou prova disso, que Deus ele nunca se esquece de você, de nós. Amém, glória a Deus. Eu costumo dizer que sempre gosto de terminar. Há ainda a esperança para a árvore cortada. Amém. Está lá no livro de Jó. Eu sou fruto disso, Daniel. Hoje, 70% da liderança da Batista Éden é composta de ex-dependente químico ou tiveram algum problema com droga. Para você ver que realmente Deus faz. Que realmente Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Jesus ainda continua fazendo milagre, que Jesus ele é o mesmo libertador lá atrás, ele ainda continua libertando, ele ainda continua acreditando, mas para isso eu e você também temos que acreditar. Então, se você está passando por alguma situação, ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, nos procure, né? Nós não levamos ninguém para o céu, mas mostramos o caminho que ele deve trilhar. Amém? Quero agradecer a você de casa, que tem nos acompanhado, que tem assistido. Fique todo mundo na paz do Senhor. Amém?